O programa Visão Geral do Canal 14 tem o prazer hoje de receber uma pessoa. As coisas acontecem, antes de eu falar quem é a pessoa, as coisas acontecem nesse país, nesse mundo, através das divergências de opiniões, né? Então, às vezes acontece algum probleminha. Por exemplo, ele estava à frente de uma instituição, olha como estou falando a colocação, ele estava à frente de uma instituição que tem 73 anos de história. Histórias boas, histórias medianas, histórias ruins. Nós estamos falando da gloriosa Chata, Anapolina. E nós estamos falando do Juarez César de Araújo. Ele pediu para dizer o seguinte: ex-vice-presidente da Anapolina. E ele me disse aqui em off que não volta mais. E eu perguntei para ele se é igual briga de marido e mulher. Prazer tê-lo aqui, viu, Juarez César de Araújo. É igual briga marido e mulher, não? Não. Prazer estar aqui com vocês também. Não é igual briga de marido e mulher, não. É definitivo? É definitivo com essa diretoria, né? Meu problema não é com a Anapolina. É com a atual diretoria da Anapolina. São as pessoas que não fazem o bem para o clube. Então, chega um momento, né? Há muitos anos eu luto pela Anapolina. Há mais de 40 anos eu tenho envolvimento com a Anapolina. Eu sou fundador da torcida organizada da Anapolina quando eu tinha 14 anos de idade. Era um moleque, né? Fundei a TOR, a torcida organizada rubra. Passei 20 anos envolvido com a torcida organizada. Depois passei a me envolver com as diretorias do clube. A partir de 1997, eu fui convidado pelo ex-presidente Simonides a participar da primeira diretoria, né, que eu participei. Depois disso, com o presidente Nélio Carneiro. Nos anos 2000, ali, quando a Anapolina estava na Série B do Campeonato Brasileiro, fui convidado pelo próprio Dr. Pedro Canedo para participar. Eu era o diretor de patrimônio da Anapolina. Foi quando nós começamos a construir o CT da Anapolina, lá no bairro de Lourdes. Muita gente se lembra daquela área que a Anapolina tinha ali no bairro de Lourdes. E, né, através de um movimento que a gente fez com a torcida da Anapolina, BR, isso. Margeando a BR ali, a torcida da Anapolina, né, a gente fez um movimento aí que uniu o torcedor, cada um contribuindo com um pouquinho. A gente foi construindo ali campo de futebol, fizemos uma casa, fizemos vestiário, arquibancada, cercamos campo, fizemos muro. Muitas coisas foram construídas ali com um pouquinho de cada um. E essa área lá no bairro de Lourdes foi a área que gerou a troca por esse novo centro de treinamento da Anapolina. Então, graças a esse trabalho que a torcida fez lá no bairro de Lourdes, a Anapolina chegou a ter hoje esse grande centro de treinamento que ela tem. E, assim, mesmo estando participando de diretorias da Anapolina durante todos esses anos, né, participei da diretoria do ex-presidente Leandro Ribeiro, participamos todo o processo de inauguração do centro de treinamento, fizemos aquela grandiosa festa lá na inauguração, com um grande jogo, trazendo aqueles craques da década de 80, né? Sávio, Ney, todos aqueles craques vieram a participar da inauguração do CT da Anapolina, a gente organizou isso aí. Então, assim, mesmo tendo algumas divergências com diretoria, né? A gente continuou pelo clube, pela Anapolina. Eu sempre estive ali presente, tentando resolver essas divergências. Só que, né, nessa última diretoria, fui convidado novamente a participar, desde 2018. E desde 2018 eu assumi o trabalho nas categorias de base da Anapolina. 18, 19 e 20 fizemos um excelente trabalho. A Anapolina, que não tinha nada na base praticamente. Entramos na segunda divisão em 2018 do Campeonato Goiano, da Sub-20. Subimos já no primeiro ano que disputamos, subimos para a primeira divisão. Em 2019, na primeira divisão, já chegamos em terceiro lugar no Campeonato Goiano, né, pela tradição do Campeonato Goiano Sub-20, a gente conquistou a vaga na Copa São Paulo, Futebol Júnior, mas infelizmente a Federação Goiana preferiu dar a vaga para o Atlético Goianiense, que foi eliminado pela Anapolina. E em 2019 a gente novamente chegou entre os 4 no Sub-20 e começamos a montar uma nova categoria, que foi o Sub-17. Participamos de um torneio regional aqui em Anápolis e fomos campeões já no primeiro ano de disputa. E fomos vice-campeões da Copa Ovel, que é o torneio tradicional de categoria de base lá em Goiânia. A Anapolina, no primeiro ano que disputou, já foi vice-campeã, perdendo apenas o jogo da final. Chegamos invictos à final. E em 2020, a Anapolina, novamente na Copa Ovel, no Sub-17, foi campeã, invicta, não perdeu nenhuma partida. E o Sub-20, nós chegamos na final
contra o Atlético Goianiense, sub-20 da Federação Goiana. A Anapolina chegou na final, quase, né? Conseguimos aí um feito histórico, né, de ser campeão goiano. Mas, infelizmente, esse ano surgiu aí uma parceria e a diretoria da Anapolina resolveu fazer algo que eu não concordo, que é quando a Anapolina estava se organizando na base, tendo a oportunidade, né, de revelar seus próprios atletas, negociar seus próprios atletas, para que a Anapolina mesmo pudesse começar a conseguir pagar suas dívidas com a negociação de jogadores, que é natural na base, quando você começa a ter um bom trabalho, você começa a revelar jogador, começa a negociar, começa a vender. Isso aconteceu com o Goiás, que lá na década de 60, início de 70, era o terceiro time de Goiás, né? Os grandes times de Goiás eram Atlético Goianiense, Vila Nova, Goiânia tinha um grande time, até 74, Goiânia era o maior campeão goiano, time com mais títulos. E o Goiás começou a revelar jogador e vender, né? Luvanor, foi a grande negociação ali do Goiás no início da década de 80, e com isso o Goiás se tornou o maior time de Goiás, revelando e vendendo jogadores, negociando jogadores, Fernandão, tantos outros nomes, né, que a gente não vai buscar aqui agora. Mas com isso o Goiás se tornou o maior time de Goiás, né, com negociações de atletas produzidos pelo próprio Goiás. Era isso que eu pretendia na Anapolina. Produzir atletas, negociar, pagar as dívidas, voltar a Anapolina a ser um time grande, disputar novamente Série B do Brasileiro, Série A talvez, como disputou na década de 80. Mas infelizmente aconteceram algumas coisas aí que levaram, né, alguns membros da diretoria da Anapolina a ter outro tipo de atitude, a ter outros interesses, né? A gente tem que destacar também que durante esses 3 anos que eu tive esse trabalho de base, que eu te falei que a gente chegou bem aí nas categorias de base, que nenhum membro da diretoria da Anapolina jamais se interessou em participar da base ou de algum tipo de trabalho, de apoiar, né? A gente fez praticamente sozinho. Como é que você tocou essa base? Praticamente sozinho, com o apoio de um grupo de torcedores da Anapolina, que a gente denomina de conselheiros contribuintes. Esse grupo contribui, né, com pequenas contribuições mensais, mas que me ajudavam. Aí a gente fazia rifa, vendia camiseta, vendia boné, vendia de tudo, caneca, garrafinha. Um esforço tremendo para a torcida da Anapolina contribuir de alguma maneira. Buscava aí alguns pequenos patrocinadores para colocar nas camisas, para fazer jogo de camisa, tudo numa dificuldade muito grande. Mas mesmo assim, né, conseguimos fazer bons papéis nos campeonatos, como eu já relatei a vocês, e conseguimos chegar. Mas na hora que chegou aquele possível parceiro, né, aquela possível parceria, né, que chegou a diretoria da Anapolina, essa conversa de parceria, essa possibilidade de ter um investimento, alguma coisa, aí eles já se interessaram pela base, aí já é um amor, sabe? Foi um amor tremendo pela base, coisa que nunca tinha acontecido na Anapolina, né? Nenhum deles jamais assistiram um jogo da base, jamais assistiram um jogo da base. Mudou totalmente o comportamento. Quando se fala em dinheiro, rapaz, ser humano é complicado. O comportamento muda de uma maneira que você fica assim, né? Assim, chegou a ser... Pois né? Mas é um dinheiro que não apareceu, é só Não, uma projeção. Aquela promessa futura, né? Né? Se passar a base para mim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, né? E tal. Esse parceiro, né? Vamos dizer assim, ele até chegou a me fazer uma proposta, sabe? Me procurou na minha casa, né? Se você, né? Você vem com aquele elogio, né? E as parcerias daqui de Anápolis? Não, é uma pessoa que veio de São Paulo e tal. E a pessoa propõe ali, né? Você merece ter um salário aqui na Anapolina e tal, você trabalha muito. Eu falo, não, cara, a minha intenção aqui é fazer a Anapolina, revelar jogador, vender. Eu não preciso desse salário, graças a Deus eu tenho meu trabalho, uma renda razoável, então eu não preciso disso. Eu quero ver a Anapolina, que é o meu sonho aí de mais de 40 anos, ver a Anapolina crescer, ver a Anapolina virar time grande. Eu não preciso de salário da Anapolina. Mas aí eu imagino que esse tipo de proposta pode ter sido feito a outras pessoas, porque o comportamento mudou totalmente a partir desse dia, né? Que ele fez essa proposta para mim e eu não aceitei, ele me elogiou, mas era tudo um disfarce. E a partir disso as pessoas mudaram, eu tentei lutar, mas chega uma hora que você cansa, suas forças acabam, né? Sozinho, contra todos, eu tentando fazer o bem pelo clube e os outros só pensando em seus ganhos pessoais. Aí eu pensei, né? Infelizmente, vou ter que abandonar momentaneamente o clube que eu amo
pelo menos até que essas pessoas estejam lá. E outra coisa que atrapalha demais é a questão política, sabe? A política envolvida no clube de futebol divide, né? A gente tem aí grupos políticos em Anápolis que gostam da Anapolina, mas quando um está, o outro não está. Quando o outro está, esse um não está também. E eles ficam batendo um no outro aí em rádios, em jornais, em toda oportunidade que eles têm de falar um do outro, ao invés de se juntarem, né, em prol do clube que amam. Eu tentei fazer isso várias vezes e eles não conseguiram fazer isso, porque suas pretensões políticas pessoais não permitem que eles se unam em prol do clube que amam. E aí foi ficando muito difícil, sabe, para mim, né, depois de tanta luta, principalmente esses últimos 3 anos com a base sozinho e depois ver as pessoas fazerem esse tipo de atitude. Aí eu resolvi que a minha índole, né, até a minha religião não permite que eu participe desse tipo de coisa que eu sei que está acontecendo e vai acontecer na Anapolina. Aí eu preferi me afastar e esperar um momento futuro, quem sabe um dia, né, com pessoas que pensem da mesma maneira que eu penso, talvez eu possa retornar e tentar fazer esse sonho que eu sempre tive de fazer na Anapolina. A nossa produção deu uma piscadeira ali, fez um sinal, ela detectou que você está magoado. Futebol é paixão. Futebol é paixão. Então, você ama um clube, igual eu disse, eu sou fundador da torcida organizada. Tinha 14 anos de idade. Passei... E de repente você recebe um cartão vermelho, é isso? Na verdade, eu que quis sair, né? Você se eles insistiram, eu me expulsei. Inclusive, o presidente do conselho insistiu para que eu ficasse, o presidente executivo, que é o Nélio Carneiro, que esse é uma pessoa que eu respeito demais, que não participou de nada disso, insistiu muito para que eu ficasse, falou que a Anapolina precisava da minha presença. Aí eu falei para ele, olha, Nélio, igual você, né? Ele mesmo já tinha apresentado uma carta renúncia há algum tempo. Eu lembro. E, né, porque ele também queria sair várias vezes, eu falei para ele, olha, igual você quer sair porque você já detectou alguns problemas e você não aguenta mais ficar, eu também, dessa vez, infelizmente, não dá para ficar. Com a atitude que estão tomando, não tem como eu ficar. Porque se eu ficar, esse tipo de atitude, as coisas que eles estão planejando fazer, uma hora a bomba vai estourar. E quando a bomba estourar, eu não posso estar junto, senão sobra para mim. E aí todos esses anos que eu tenho de Anapolina, né, esse reconhecimento que eu tenho da torcida da Anapolina, dos conselheiros, que eu venho há mais de 5 anos fazendo um trabalho aí, né, que com esses conselheiros a gente estava mantendo o CT da Anapolina desde a sua inauguração. São esses conselheiros que me ajudam a manter lá, fazer toda a manutenção de 4 campos, de toda uma estrutura grandiosa, né, 16 apartamentos, academia, refeitório muito bom, grande, sala de imprensa, tudo isso estava sendo mantido com essa contribuição desses conselheiros. Pois é, a gente ouve, desculpa cortar você, mas é o seguinte, você está falando dessa estrutura do CT da Anapolina, mas a gente ouve algumas conversas ao pé do ouvido aí, que a coisa lá anda meio desestruturada, é isso, Juarez? Infelizmente, é o que eu digo, né, rapaz? Durante esses 3 anos que a gente passou ali na luta, né, com a categoria de base, desde o início de 2018, os demais membros da diretoria da Anapolina só apareciam no CT quando o profissional estava em campo, que normalmente são 3 meses só durante o ano, né? A Anapolina disputa o Campeonato Goiano, normalmente de janeiro a final de março, né? No máximo início de abril, quando ela chega entre os 4 ali, né? Quando foi em 2018. Mas 2019 e 20, que a Anapolina não chegou, foi janeiro, fevereiro e março e pronto, acabou o campeonato. Mas, né, o CT continua lá o ano todo, né? A categoria de base é o ano todo. E ninguém mais aparece por lá. Então, assim, alguns problemas foram se avolumando. E a diretoria nunca ligou muito para isso. A gente tentando, falando, olha, isso aqui é um problema, aquilo ali é um problema, tem que resolver. Só que sozinho, né? Sem o comparecimento, sem a presença ali dos demais diretores, sem a credibilidade, né? Que infelizmente essa diretoria não tem mais para buscar patrocinadores. A dificuldade está sendo vista agora aí com as últimas
disputas de campeonato goiano, a dificuldade da Anapolina em arrumar e conseguir patrocinadores, né, principalmente 2020 e agora no início de 2021, com aqueles 2 últimos jogos que foram feitos para finalizar o campeonato. Ninguém mais quer patrocinar, ninguém mais quer... Você vai conversar com as empresas, com alguns patrocinadores, alguns ainda me recebem, porque me conhecem, sabem da minha índole. Então, assim, o que eu ouvia deles? Né? Olha, enquanto tiver política da Anapolina, infelizmente eu não ajudo mais. Olha, com essa diretoria aí não dá mais, eu não consigo mais ajudar. Perdeu a credibilidade, infelizmente. Então, assim, os problemas se avolumaram lá no centro de treinamento, porque a gente não teve nenhum tipo de ajuda. E aí fica complicado e chega um momento que, né, infelizmente, não teve mais outra saída a não ser eu pedir a minha renúncia. Que também foi assim, com muita insistência, tive que lutar muito para conseguir pegar a assinatura do presidente do conselho e do presidente executivo e apresentar essa carta de renúncia na federação, que eu fiz questão, para deixar bem registrado que eu saí da Anapolina, para evitar qualquer problema futuro. Por essa última fala sua, o torcedor da Anapolina, nosso telespectador, parece que pode colocar as barbas de molho, porque é a segunda divisão, então como é que faz? Pois é, eu como torcedor, né, falando agora como torcedor, eu estou muito preocupado. Muito preocupado. A segunda divisão foi mudada aí para... Era marcada para julho, 24 de julho estava marcada, mas a federação, devido à pandemia, né, já mudou isso mais para o final do ano, para ver se até lá melhora um pouco a questão da pandemia. Então, final de setembro, início de outubro, para já terminar ali em dezembro e já ficar pronto o time para o início do próximo campeonato em 2022. Mas a torcida está preocupada, né? Eu, como um torcedor, também estou muito preocupado, porque é o que eu disse, né? As empresas não querem mais patrocinar, por causa da presença de algumas pessoas na diretoria, por causa desse uso político da Anapolina. Então a gente se preocupa também, né? Eu como torcedor... Quer dizer, tem um grupo ali, desculpa te cortar mais uma vez... Não tem problema. Está fazendo trampolim da Anapolina para a política, é isso? A Anapolina sempre foi usada politicamente, né? Desde a década de 80, a Anapolina foi usada politicamente, né? E não só por essa diretoria, né? Por outros também, todo mundo sabe. E, infelizmente, ela é usada politicamente. As pessoas alcançam sucesso, porque o torcedor ele é passional, o torcedor ele apoia aquele que, naquele determinado momento, está ali apoiando seu clube. Só que depois que eles alcançam aí o sucesso político, infelizmente, deixa o clube de lado, né? Por isso que eu falo, eu tenho 42 anos de Anapolina, com várias diretorias, não importava quem era o presidente, eu estava sempre ali, tentando ajudar de alguma forma, lutando pelo clube que amo. Com as outras diretorias... Você também teve alguma divergência, mas não igual essa. Não igual essa. Eu tive divergências, né, de opiniões, de algumas coisas em relação ao clube. Sempre você eu quero o melhor para o clube. Então, algumas coisas você não aceita. Você, às vezes, conversa, tenta falar, olha... Não é dono da verdade. Não, ninguém é dono da verdade, nem eu mesmo. Então, assim, eu dava a minha opinião. Às vezes, a pessoa provava que a opinião dele era melhor, eu concordava. Mas eu sempre... tentando buscar o melhor para a Anapolina, o melhor para o clube. É o clube que eu amo e que eu luto aí a vida toda, praticamente, né? Tem 56 anos, 42 de clube, que eu torço para a Anapolina, praticamente a vida toda, desde os 13 anos de idade. Né? Nós estamos batendo um papo aí com o Juarez César de Araújo, ex-vice, olha como é que eu estou falando aí. Ele foi à federação, protocolou lá a sua cartinha de demissão, de diretor da Anapolina, ex-vice-presidente. Bom, então você sempre trabalhou com categoria de base. A quantas andam as categorias de base da Anapolina? Então, aí, depois desses 3 anos de sucesso que eu te falei, né, e categoria de base é uma coisa assim que o pessoal tem uma cartilha, né? Eles falam que categoria de base é um trabalho que tem que ser feito a muito longo prazo para dar resultado. Mas eu comecei a mexer no início de 2018 e tivemos resultados ano após ano. 2018, subimos da segunda para a primeira, 2019 chegamos entre os 4 nos 2 campeonatos, eliminamos o Atlético num, eliminamos o Vila Nova no outro, né, que são tradicionais na base em Goiás já, e 2020 chegamos na final com o Atlético Goianiense.
Então, assim, né, o trabalho nosso foi diferente, não teve esse a longo prazo para chegar e dar resultado. Então, assim, em 2019, a Anapolina revelou vários jogadores que compuseram o grupo de profissionais no Campeonato Goiano de 2020. E agora, no final de 2020, também revelamos vários jogadores. Mas esse é um outro problema. Outro problema que a gente teve aí, uma discussão grande, eu com a diretoria, né? Já revelamos vários jogadores com capacidade, que chegaram a jogar aquelas 2 partidas que a Anapolina fez Isso que eu ia em perguntar. janeiro. Vários compuseram esse grupo. A Anapolina não tinha dinheiro, não tinha patrocinador para participar dessas 2 partidas. Resolveu colocar em torno de 14 jogadores da base, contratou aí uns 4 ou 5 profissionais de fora, e os outros todos da base. 6 titulares eram da base, nessas 2 partidas. E o banco todo da base. Porque não tinha dinheiro, não tinha patrocinador, não tinha apoio de ninguém mais, né? Credibilidade acabou. E o treinador da base, comissão técnica toda da base. E eles resolveram. Goiânia foi rebaixado porque não conseguiu ganhar da Anapolina lá em Goiânia, no jogo em Goiânia. A Anapolina foi lá, segurou o empate 0-0. Segurou não, Goiânia que segurou, porque a Anapolina foi para cima. Teve as melhores chances do jogo, inclusive depois do jogo teve uma briga no vestiário do Goiânia lá, pelo resultado que eles tiveram, não conseguiram jogar contra os meninos da Anapolina. E a diretoria, rapaz, não conseguiu nem pagar o salário desses, né? Eu falei para eles, ó, tem 5 jogadores aí. Que isso? Essenciais para a Anapolina. Nós não podemos perder. Ganhava o salário mínimo, R$ 1.100. Eu falando sobre isso o tempo todo. Temos que pagar esses jogadores, não podemos perder. Vamos fazer um contrato com eles a longo prazo. Fazer um contrato aí de 2 anos, pelo menos, para aproveitar esses jogadores. Vamos tentar emprestá-los para uma outra equipe profissional. Mas, infelizmente, isso não foi feito e perdemos. Eu ainda consegui emprestar um atleta, nome de Sávio. Olha, Atacante, Sávio. tradição, hein? Consegui emprestar ele para um Tem clube história. de Manaus. Um clube de Manaus. Ele está emprestado lá. E renovou o contrato de um lateral direito, o Fábio. Mas nós tínhamos um grande zagueiro, mais 2 volantes muito bons, um meia muito bom, Max. E essa garotada Todos foram foi pra perdidos. Todos perdidos. 3 meses sem pagar o salário, você perde o atleta, né? Perderam todos, entendeu? Atletas de qualidade. Quer dizer, a base revela e o profissional não aproveita. Foi outro motivo também da nossa discórdia, né? Para que adianta a gente trabalhar, revelar jogador, e na hora de profissionalizar o menino, vocês não aproveitam com um salário de R$ 1.100. Pois é, mas é que a base da Anapolina praticamente acabou. E agora, né, esse parceiro que assumiu lá a base, continuou com o trabalho, mas diferente do ano passado, por exemplo, esse ano a Anapolina estava disputando a Goiânia Cup no Sub-20, foi desclassificada ontem pelo Goiânia, foi eliminada já, nas quartas de final, não chegou nem na semifinal. O Sub-17 que estava também nessa Goiânia Cup, é um torneio realizado por um pessoal lá em Goiânia, não é um torneio federado, mas a Anapolina no Sub-17 não passou nem na primeira fase. Por quê? Porque o parceiro, na verdade, ele não é um investidor. Ele é uma pessoa que administra a carreira de atletas. Ele é um aproveitador, Então, seria isso? os atletas vêm, mas pagam R$ 1.500 por mês para ficar no centro de treinamento da Anapolina. E ele administra com esse recurso. Tira parte dele, só faz o salário dele e o restante ele administra. Com o recurso que os próprios atletas pagam. Então, ele não está investindo na Anapolina. Ele está ganhando dinheiro para administrar a carreira dos atletas. Então, quando acontece isso no futebol, a gente sabe. Quando você, por exemplo, todos os atletas de Anápolis, a maioria, 90% dos atletas de Anápolis foram liberados. Porque o atleta de Anápolis não paga. Ele não fica no CT, ele não paga, ele está ocupando espaço ali no campo de treinamento. Então, eles mandaram todo mundo embora. A comissão técnica de Anápolis, todos foram mandados embora. Só ficaram os que ele traz. Entendeu? Então, um total desvalorização, né, dos atletas, da comissão técnica de Anápolis. E os pratas da casa não existem. Não valorizaram esse pessoal. Então, assim, quando faz isso, é aquela história, né? Quem está pagando tem que jogar, né? Quem está pagando tem que jogar. Mas quem está pagando não são todos que têm a qualidade para entrar em campo, para mostrar alguma coisa. Então, a gente está vendo a decadência da categoria de base da Anapolina. Está caindo pelas tabelas. Já eliminado aí duas categorias de um campeonato. Né? Agora estão na Copa Ovel, que a Anapolina é a atual campeã sub-17. Mas também não está aquela coisa. Já não são mais, igual nós fomos campeões ano passado, invictos. Né? A Anapolina já começou perdendo. Sub-17, sub-16. Então, assim, caiu muito o nível, porque tirou os atletas de Anápolis, tinha muito garoto bom de bola.
né? Atletas que vêm para cá, faz avaliação, é aprovado, mas depois não tem condição de pagar o centro de treinamento, não fica, vai embora. Nós já perdemos atleta aqui que está jogando lá em Minas. O pai dele me mandou agora, esses dias, algumas fotos dele, filmagem, falando que tinha acabado de jogar contra o Atlético Mineiro e a equipe dele tinha ganhado do Atlético Mineiro. Jogaram contra o América Mineiro e ganharam também. É uma equipe que só trabalha com revelação de jogadores. Quer dizer, vai ganhar dinheiro cada vez mais, né? Pois é, depois dessas suas revelações aqui, eu diria até bombásticas, né? O Grêmio Anápolis não serve de lição para Anapolina e Anápolis, não, Juarez? Muita lição, né? Muita lição. Lição de organização, lição de valorização de jogadores novos. O Grêmio Anápolis, em quase todos os campeonatos, anteriores a esse aqui principalmente, sempre jogou com jogadores de idade ali até 22 anos, no máximo. Por quê? Para revelar jogador, para levar jogador para a Europa. O Grêmio Anápolis, nos últimos anos, tem tido lucros. Aqui em Goiás, talvez o time que tem tido mais lucros. Mais lucros, porque o Goiás a gente sabe que, apesar de toda a grandeza do Goiás, mas nos últimos anos ele tem tido vários prejuízos. Inclusive está com muita dificuldade financeira aí, agora em 2020, final de 2020 para cá, né? E o Grêmio Anápolis, lucro após ano após ano, lucro. Por quê? Vendendo jogadores, mas sempre trabalhando com jogadores novos. Esse ano eles deram uma mesclada aí com alguns jogadores experientes para fortalecer o time e conseguir chegar ao título. De acordo com a CBF, é o clube que mais exportou jogadores para o exterior. Não quer dizer que tenha tido volume financeiro, mas individualmente, colocando, são os atletas que foram para o exterior, representam o volume de primeiro lugar em termos de exportação de jogador. Chegou para mim uma notícia, há um tempo atrás, que em 2019 eles tiveram um lucro de quase 3 milhões de reais. Quer dizer, para o tamanho do Grêmio, para o tamanho da Anapolina, para a Anapolina, se tivesse esse lucro de 3 milhões de reais, a gente pagava praticamente todas as dívidas. Pois aí, agora comenta uma boca pequena aí que vão construir um CT. Vão construir um CT, já tem 6 milhões de reais na mão para construir esse centro de treinamento. Agora você imagina a Anapolina, com a camisa que ela tem, com a força, né? Nós fizemos uma avaliação em dezembro. Você precisa de ver a quantidade de atletas que vieram para a Anapolina, de todos os estados brasileiros praticamente. Todos os estados. Teve atleta do Acre, tem nome. De Roraima, tem nome, do tem Pará, tradição. sabe? De quase todos os estados vieram atletas para participar da avaliação. E atletas de qualidade. Muitos estão aí ainda. Então, assim, a força que a camisa da Anapolina tem. O trabalho estava começando e a gente já está atraindo essa quantidade de atletas, né? Estava atraindo essa quantidade de atletas para virem para cá. Então, imagina a possibilidade que a Anapolina teria de revelar e vender jogadores, né? Mandar para fora jogadores. Mas, infelizmente, a diretoria da Anapolina não compartilha desse pensamento, né? Não compartilha desse tipo de trabalho. Eu achava que base era só para acabar com os campos, sabe? Eles falavam para mim, não, base só para acabar com os campos. Que isso? Então, é lamentável. É difícil trabalhar com esse tipo de pensamento, né? Esta situação colocada pelo Juarez. Juarez César de Araújo, mais de 4 décadas destinado seu trabalho à Anapolina. Infelizmente, Juarez, nós recebemos um aviso, nosso tempo já esgotou. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a torcida, você que embrulha o que você quer falar e fala para o nosso telespectador. Então, quero falar para a torcida da Anapolina que eu saí dessa diretoria da Anapolina, mas eu continuo sendo torcedor da Anapolina, então eu vou lutar pela Anapolina. Né? Quer dizer que amanhã depois dessa diretoria sair e entrar outra, você volta? Então, eu quero dizer que pessoas já me procuraram, tem muita gente interessada em fazer uma chapa de oposição. Esse ano é ano de eleição na Anapolina, né? Então, eu já digo aqui, a oposição já está lançada, já existe 2 grupos, pelo menos, de oposição, né? E um grupo já me convidou para a gente montar uma chapa forte, né? E pessoas com o mesmo pensamento que eu tenho, de entrar na Anapolina para fazer um trabalho para voltar a ser aquela Anapolina que o torcedor sempre gostou, né? A Anapolina organizada, a Anapolina dando resultado, a Anapolina revelando jogadores, cuidando da sua base, cuidando do seu centro de treinamento. E outro recado que eu quero dar para a torcida da Anapolina é o seguinte, que pessoas também me procuraram para a gente montar um grupo
de trabalho para acolher esses garotos da cidade e os profissionais da comissão técnica da cidade que foram mandados embora da Anapolina, foram renegados na Anapolina, rejeitados. Então, as pessoas me procuraram para a gente fazer um grupo de trabalho para acolher essas pessoas. Um trabalho social, sem cobrar nada de ninguém, mas para acolher esses garotos que... Teve garoto que ficou até assim, sabe, a mãe ligou para a gente, mandou áudio para a gente em prantos, que o garoto estava em desespero, fechado no quarto, né, entrando em depressão. Assim, foi uma coisa muito... Sabe, assim, as pessoas não sabem o que é o sentimento desses garotos que estão querendo ser profissionais de futebol e fazem uma coisa dessa. Então, a gente está organizando um trabalho para acolher esses garotos num trabalho social, no futebol. E quem quiser nos ajudar, pode me procurar, que a gente vai cuidar dessas pessoas, desses garotos e desses profissionais de Anápolis que foram demitidos da Anapolina. O Juarez, o canal 14 do programa Visão Geral, eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer, né? Eu agradeço pela oportunidade. Muito bom participar, muito bom bate-papo aqui com você. E um grande abraço aí para a torcida da Anapolina. Quem sabe um dia a gente está de volta aí, para fazer o time que a gente ama crescer cada vez mais. Quem planta boas sementes acaba colhendo. Pode ter certeza que o Juarez plantou boas sementes. Nosso muito obrigado mais uma vez ao Juarez César de Araújo, ex-vice-presidente da Anapolina. E ao nosso telespectador, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.